Salve, salve, Festival Humana, salve, salve, potência de mulheres que aqui se encontram. Salve, salve Amazônia, salve o nosso planeta. Atualmente, a Amazônia é foco do debate mundial. As questões ambientais, especialmente as mudanças climáticas, voltam o olhar para a região. Ao discutir a importância da conservação da floresta, nos deparamos com a cultura da região, que é única, ancestral e contemporânea, ligada aos saberes da floresta, e também conectada a modernas tecnologias. As vozes das mulheres da música da Amazônia têm muito a dizer para o Brasil e para o mundo. São vozes de transformação, que carregam consigo o cantar a história desse Brasil tão pouco conhecido fora da região norte do país. É hora de ouvir e conhecer as vozes de artistas fundamentais para o nosso agora. E com essa saudação, eu, Carla Martins, atriz, contadora de histórias, produtora cultural de Rio Branco, do Acre, abro esse encontro dessas vozes femininas, dessas potências, que aqui compartilham conosco da sua ancestralidade, da sua história, do seu tempo, da sua arte, daquilo que tem para dizer. E para abrir a nossa conversa aqui, eu convido a nossa querida Djuena Ticuna. Djuena é cantora do povo Ticuna, a maior nação indígena do país. Djuena, a onça que pula no rio, é uma artista da Amazônia e canta a cultura do seu povo, mantendo viva a sua história. Seu canto de luta e resistência tem sido exemplo para as novas gerações, como ela acredita. Seguimos parte de um caminho que outros seguirão. Ela vem desenvolvendo sua arte desde muito nova, ao acompanhar as manifestações culturais dos parentes nos rituais de luta do movimento indígena amazônico. Pesquisadora da musicalidade do seu povo, Djuena tem participado de diversos festivais, divulgando sua cultura tradicional e, ao mesmo tempo, fazendo uma mistura da sua arte ticuna com influências da sonoridade amazônica e até da world music. Djuena, bem-vinda. Adentre aqui e fale um pouco para nós sobre você e sobre esse chamado que a Amazônia faz para a sua arte. Numaga pachoy negu pachoy jagur pecharu moanyanka nyamai java nengu. Auri mani chatai ni no atape macha vijay chawgavad pe mach dea nyanka nyamama pecharu moanyanka moentima. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no Festival Humana. Quero agradecer em nome do povo que pertenço, que é o povo ticuna, povo maguta, também como somos conhecidos, o povo pescado no rio, no lugar sagrado chamado Évaré. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todas essas mulheres guerreiras que estão aí nessa luta, nessa caminhada de resistência. Então, é um prazer. Bom, eu sou cantora, né? Também sou jornalista indígena, sou a primeira jornalista indígena formada no estado do Amazonas, mas o meu trabalho como artista já tenho mais de 15 anos, né? Sou ativista também, acho que ser ativista indígena, a gente já nasceu ser ativista, né? Porque a nossa luta não começou ontem nem agora, né? Nós já estamos nessa luta há milhões de anos, há muitos anos, há mais de 500 anos. Então, esse só é o caminho que, como eu cito, né? Esse é só um caminho que eu sigo, que outros seguirão, porque o meu canto, ela me abriu muitas portas, né? Ela me abriu os caminhos e ela é minha força, é minha maneira de fazer a minha política, porque não tem como fugir, né, da política quando se fala da arte, porque de alguma forma a gente está fazendo a política. Então, no meu cantar eu faço a minha resistência, é a minha maneira de transmitir a mensagem de que o meu povo resiste. Então, enquanto nós, povos indígenas, existirem,
vamos continuar resistindo toda essa opressão que nós vivemos nesse nosso país, né? Então, há mais de 15 anos, nessa batalha, cantando, divulgando a musicalidade do meu povo, cantando na língua ticuna, né? Falando a importância, né, nas letras, mesmo que as pessoas não indígenas entendam o que eu estou cantando, né? Mas é a minha maneira de estar transmitindo a mensagem de que a gente precisa lutar, né? Para falar do nosso território sagrado. Por que a gente fala de território? Por que tem um movimento? Por que fazem um movimento em Brasília? Por que tem essas manifestações? Tem a Marcha das Mulheres. É ali que a gente está ecoando as nossas vozes, né? Nós somos... a gente se fortalece nessa união, nessa força. Então, cada liderança faz seu papel, né? Então, enquanto artista, também estou nessa luta junto com outras mulheres que estão aí falando através, né, do seu cantar, da sua arte, e eu estou fazendo essa luta através do meu canto. Então, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse festival tão importante. Não é, Tima? Que ótimo, de Joena, que ótimo, um salve aí, uma alegria estar aqui conversando com você. E a gente sai do Amazonas e segue por essa Amazônia imensa, intensa, e nós vamos para Boa Vista, Roraima. Nós vamos encontrar com a Euterpe. Euterpe é cantora e compositora, iniciou a carreira com o álbum Batida Brasileira em 2009, saudado pela crítica especializada como uma grande novidade da música pop amazônica, reunindo afrobeats e temas dinâmicos e multiculturais. Em seu segundo álbum, Batida Brasileira 2, de 2015, afirmou-se como compositora, assinando 9 faixas das 10 que compõem o disco. Euterpe, bem-vinda. Adentre aqui a nossa conversa e fale um pouco sobre esse chamado que a Amazônia te fez para que você se expressasse pela sua arte, pelo seu cantar, pelas suas palavras. Bem-vinda. Muito obrigada, Carla Martins. Olá a todos e todas, a todos que estão aqui nos assistindo. Prazer, honra e alegria estar aqui com duas potências junto, não duas, três, porque temos aqui nossa mediadora também, maravilhosa, uma pessoa do cinema, das artes, todos nós estamos aqui compartilhando a nossa experiência de sermos artistas na Amazônia. E aqui em Roraima, sobre esse chamado que você comentou, Carla, para a música, desde sempre eu sonhava e queria ser cantora, né? Desde criança que eu já tenho o chamado para a música, que eu já sinto que a música faz parte de mim, do meu estilo de vida. Mas foi em 2009, a partir desse ano, que eu adotei esse nome artístico que tem a ver com a nossa região, que é o nome científico da palmeira do açaí, do nosso fruto sagrado, e que, por acaso, me levou também a Belém, lá no estado do Pará, para a gravação do Batida Brasileira, onde eu conheci Nayeme. Estamos aqui juntas hoje, mais uma vez, entre outras conexões que já tivemos também, e me sinto muito honrada em hoje ser uma voz que representa o meu estado de Roraima, uma voz que representa também aqui a nossa região, né, de poder participar dessas conexões e de cantar a Amazônia. Como diz o Neuber Show, um compositor aqui da minha cidade, tudo que eu posso dizer eu canto e toco. Então, a minha vida está expressa nesses trabalhos que eu vi nos discos, né, nessas produções nesses últimos 10 anos de carreira, onde eu pude gravar composições autorais e me afirmar como compositora, mas gravar também grandes compositores aqui da nossa região. Espero continuar, né, colocando a minha voz à disposição desses compositores e compositoras também, agora, né, com o empoderamento das mulheres e as mulheres se colocando cada vez mais presentes no mundo da música, ocupando os espaços de poder, os espaços que são nossos por direito, mas que muitas vezes a gente ainda não tinha acesso, muito dominado também pelos homens no mundo da música, né? Então, como cantora, compositora e instrumentista, eu venho
colocando a minha voz para cantar a Amazônia e cantar tudo que toca o meu coração, as canções que me fazem sentir alegria e expressar esse sentimento. Salve! Obrigada, Euterpe. Salve! Alegria te encontrar. Muito obrigada. E a gente sai de Boa Vista e nós vamos agora para o Pará. Saudade do Pará, das chuvas do meio da tarde, das mangueiras que enfeitam Belém. Eu quero chamar aqui e convidar para adentrar aqui a nossa conversa a nossa querida Nayeme. Nayeme é uma cantora e compositora paraense, professora de música, arte educadora, multiartista, graduada em licenciatura plena em música pela UFPA, pós-graduada em gestão e marketing, atriz e roteirista, também expande sua arte pela linguagem audiovisual, atuando em curtas e médias metragens, séries de TV, webséries, compondo trilhas sonoras. Com mais de 10 anos de carreira, Nayeme passa a assumir seu nome. Inicialmente usou o nome Nana Reis, e vem trazendo na nova trajetória o fortalecimento da ancestralidade e essência com raízes indígenas e quilombolas. A Marajoara traz tudo isso de pano de fundo de sua experiência e trajetória nas artes. Vem aqui, Nayeme. Bem-vinda. Eu tô arrepiada. Boa tarde, boa noite, bom dia. Você que está em qualquer lugar do mundo nos assistindo hoje. Que honra estar aqui, gente. Que força. Obrigada, Carla. Desde o momento que tu começaste a falar, me arrepiei inteira. Saúdo toda a força de todas vocês que estão aqui, mulheres incríveis, mulheres inspiradoras, mulheres realizadoras, mulheres muito guerreiras. A gente tem essa força, né? Eu acredito que toda mulher parida na Amazônia, nesse território sagrado, a gente acaba sendo gigante, não só pela nossa própria energia, mas por onde a gente habita, né? Onde a gente está. E estou arrepiada, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês hoje. E, nossa, te ouvindo falar assim, passa um filme na minha cabeça de tudo que a música me proporcionou e que as artes também me proporcionaram, inclusive de estar aqui hoje, né, como uma mulher amazônica, mulher marajoara. E é uma honra estar aqui. E acredito muito na nossa força, acredito na forma como a gente conta as nossas histórias, e não só como a gente conta, mas como a gente é protagonista dessas histórias, que durante muitos anos e séculos foram histórias de dor, né? E que hoje a gente faz a luta a partir dessa história, a partir dessa memória ancestral também, de tudo que os nossos ancestrais, os povos originários, quilombolas, indígenas, vieram trazendo de muita resistência, de muita sabedoria, né, de valorizar a nossa principal energia vital, ter essa conexão com a natureza. E eu me sinto muito grata de poder falar dessa Amazônia sob um ponto de vista, né, feminino, pois durante muito tempo, como o Euterpe disse, a gente viu muitos homens falando sobre isso, falando de nós mesmas, né? Muitos compositores compondo com uma persona feminina. E a gente, quando tem esse empoderamento de pisar no chão e dizer essa sou eu, essa é a minha arte, é isso que eu vim fazer, vim falar da ancestralidade, vim cantar, vim contar a história do meu povo, vim conscientizar as pessoas, fazendo arte e educação. Eu acredito muito nessas duas ferramentas como a transformação. Mesmo hoje, em tempos tenebrosos que vivemos, é isso que me dá vontade de seguir adiante, que faz meu olho brilhar. Então, muito obrigada pela recepção maravilhosa. É um prazer estar aqui com todas lindas. Muita honra. Então, queridas, acho que tem alguns pontos quando nós falamos o que a música da Amazônia tem a dizer para o Brasil e para o mundo, que nos fazem pensar e refletir muito. A Amazônia hoje é foco das principais discussões sobre a existência da humanidade nesse planeta. Essa crise climática que nós já estamos vivendo e que pode nos levar a uma savanização e uma desertificação da Amazônia, impacta de maneira brutal. E não há como discutir sobre esse tema hoje sem falar na Amazônia, que é mulher, porque é a Amazônia, né? É uma essência feminina muito forte, que traz aí nesse momento essas lutas
né, e que, enfim, a própria Djuena já cita na sua trajetória como artista indígena, e que, na verdade, as pessoas chamam de pulmão do mundo, mas é o grande ar-condicionado desse planeta. Então, ela refresca o planeta. Não há como discutir, como debater o clima nesse momento, sem saber que o epicentro do clima é a Amazônia, da questão de todas essas crises climáticas que afetam o planeta, a Amazônia é um dos epicentros. E aí, eu tenho a crença absurda, total, de que o que muda o mundo é a cultura. O que muda o mundo é a cultura na sua essência mais profunda. E eu sei que cada uma aqui tem uma trajetória autoral, são compositoras, cantaram muitas pessoas, eu sei que cantam, mas que cada uma aqui traz a sua trajetória autoral. E aí eu faço uma pergunta, uma provocação. No que vocês acham? Eu acho que é importante dizer que nós somos uma Amazônia, mas que ela é diferente. Se você vai ao Amazonas, ela é de um jeito, se você vai a Roraima, ela é de outro, se você vai a Belém, ela é de outro, se você vai a Macapá, ela é de outro jeito. Né? Nós estamos aí no meio, eu sempre digo que a Amazônia é como se fosse uma floresta com cidade dentro, e não uma cidade com floresta dentro, para que as pessoas um pouco se localizem. Então, pensando isso e entendendo isso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os processos de composição de vocês. Em que medida essa Amazônia impacta em vocês e em que medida vocês acham que os trabalhos que vocês fazem podem ser referência para que as pessoas entendam e compreendam a importância dessa Amazônia, não só como um espaço de floresta, de refrescância do mundo, mas um espaço de presença dessa ancestralidade, feminilidade e contemporaneidade que a Amazônia tem. E aí eu começo, obviamente, eu vou começar provocando a Euterpe, e depois a gente vai lá com a Djuena. Então, Euterpe, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que você tem muito a dizer sobre esse tema, com certeza. Olha, Carla, Djuena, Naime, aqui em Roraima, nós estamos aqui numa fronteira com a Venezuela e com a República Federativa da Guiana Inglesa, né? Antiga Guiana Inglesa, agora é um país independente. E nós, nos últimos anos, sempre tivemos essa conexão com as rádios, sempre foi um trânsito de pessoas do mundo todo aqui, por conta dessa nossa localização geográfica, dessas fronteiras, né, da aproximação com essas fronteiras. Mas agora, mais recentemente, de 5 anos para cá, estamos vivendo um processo migratório muito grande, né, de refugiados que estão aqui da Venezuela, e muitos músicos de altíssimo nível, de altíssima qualidade. A Venezuela é um país que forma muitos músicos, e eles estão aqui agora trabalhando nas orquestras, trabalhando com outras coisas que não são a música também, né? Às vezes desperdiçando aí as suas formações, os seus talentos, as suas habilidades, mas essa conexão coloca a gente muito próximo desses ritmos do Caribe, né? Da cúmbia, do cha-cha-cha, do mambo, da salsa, do merengue, já da Guiana do reggaeton, do dub. Então, nós estamos aqui intimamente conectados com todas essas manifestações, né? A poesia falada do dub, os ritmos latinos e quentes que influenciaram a música do movimento roraimeira, com a pegada mais regionalista dos nossos compositores locais. Então, nos últimos anos, a gente observa também uma mistura muito grande dessa música Brasil-Venezuela-Guiana, né? E eu estou, ultimamente, cada vez mais, já gostava, já era amante desses ritmos, e agora cada vez mais conectada com essas manifestações artísticas e musicais, com esses ritmos já incorporados à música popular brasileira, né? Tem uma compositora, que é minha amiga aqui, que se chama Mercedes Castilho, eu até gravei um vídeo com uma música dela em espanhol, Que Puedo Sentir, que ela teve desde criança contato com a música popular brasileira, então ela já compõe uma bossa nova salseada, assim, uma mistura
já de Brasil com Venezuela, né? E os temas românticos, a palavra da mulher acerca da mulher da fronteira. Então, eu acredito que a gente tem muito a dizer. Nós todas aqui somos uma novidade na MPB, né? Nós somos aqui, o Brasil ainda está conhecendo a Amazônia. Como a Carla disse, nós somos aqui um continente, nós somos aqui vários estados, não é uma única Amazônia, são várias Amazônias, né? E a nossa aqui já está mais próximo das Guianas, a gente já está... A desertificação aqui, a gente já é uma característica um pouco das nossas savanas, que aqui a gente chama de lavrado, e além de ser um bioma natural, a gente também está sofrendo esses processos de destruição. Então, através da arte e da cultura, assim, eu acredito, fiquei aqui muito emocionada quando você disse, Carla, que a cultura é que pode transformar tudo, a arte é que pode transformar através do nosso discurso, da nossa transgressão, da nossa vontade de se expressar, sem medo né, de dizer o que a gente pensa, de dizer o que a gente realmente, o que a gente vive. E acredito que, através da arte e da cultura, a gente pode contribuir para essa transformação da consciência, né, das pessoas com relação a nós, como habitantes aqui da Amazônia, como artistas, produtoras de arte, produtoras de cultura, produtoras de conhecimento, né, disseminando tudo que a gente tem, essa grande diversidade que a gente tem aqui na nossa região. É muito a gente aqui, a gente está agora cada vez mais conectados com isso, né? A elite é um pouco xenófoba, esse processo de transformação não foi fácil para a cidade, até para quem não é xenófobo, foi difícil de aceitar essa presença desses migrantes, porque também houve um impacto econômico muito grande na cidade, né? Transformações na cidade que a população não estava preparada para receber tanta gente de uma vez, mas nós, como humanos, é nossa obrigação receber essas pessoas e nos conectar. E hoje eles estão, não sei se eu podia estar falando, mas... Não, pode continuei. Falar. Eles são a mão de obra da cidade, né? E estão cada vez ascendendo e ganhando mais voz, né? Tanto nos trabalhos, né, de construção, de estética, como na produção artística também. Nós temos um movimento de cinema aqui que foi muito agregado pelos venezuelanos também, e de música, além, né, do que já tinha comentado, e outros migrantes também do Haiti. Então, aqui é uma babel de idiomas também. A gente está aqui sempre... Né, além das populações dos povos tradicionais indígenas, né, que hoje estão bem representados aqui pela Djuena, né, que está aqui hoje, a nossa porta-voz aqui dos povos indígenas da Amazônia. Que ótimo, Euterpe, que ótimo, é isso mesmo. Eu acho que você já nos situa dentro de um espaço da Amazônia que é importante para se compreender, nessa territorialidade das fronteiras, porque essas fronteiras, elas impactam para a compreensão, elas impactam nesses processos migratórios, impactam nas formações culturais, quer dizer, elas aí compõem um espaço de cultura e de resistência muito específico. E já que a gente está falando de resistência, eu agora direciono essa pergunta para a Djuena, que faz já esse debate com essa tecnologia e com a contemporaneidade, o que significa para ela isso, como é essa produção dela como artista, né, como compositora, diante desse processo aí que nós estamos vivendo ambiental, como que ela acha que ela dá voz e faz a resistência, para além de já ser resistência por ser uma originária, uma indígena. Bom, é um processo não foi fácil, né, para uma artista indígena, cantora indígena, ocupar certos espaços. Foi um processo, né, de luta mesmo nesse caminho. Mas a mensagem de todos os artistas que fazem sua arte, né, artistas indígenas, principalmente, assim,
A gente fala muito do território, né? A importância do território, da terra. Quando se fala, não tem como fugir, né? Principalmente a gente que é da Amazônia, né? Eu sou do povo ticuna, é um povo mais numeroso da Amazônia brasileira, falante de uma única língua, né? Que é língua ticuna, língua maguta, que está ali também na fronteira, né? Com Colômbia e Peru. Recentemente eu estava lá gravando, então, eu estou gravando um documentário que eu vou lançar ano que vem sobre a musicalidade ticuna, né, sobre o meu povo. E, assim, chegar nessa caminhada não foi fácil enquanto artista cantando na língua indígena, né, porque ninguém entende o que eu canto, né? Sempre, então, é um processo que não foi fácil quando você vai cantar numa praça, que você vai ser vaiada, porque você está cantando na sua língua nativa, né? Enquanto essas pessoas ignorantes acham que a língua portuguesa que é a língua tal, né? E eu sempre digo que é a língua indígena que é a língua dessa terra, né? Então, e eu sempre falo, né, dentro das minhas composições, que a floresta ela é o manto da terra, né? Porque ela é a que amamenta seus filhos. Então, o meu cantar, a minha canção é falar sobre a importância da nossa floresta, né? O que é ela, o que ela representa para nós, povos indígenas. A floresta é que cura, né? Que cura, vai curar sim essa planeta que está praticamente doente, né? A gente está vivendo num mundo hoje que não está sendo fácil para nenhuma humanidade. Então a gente tem que se conscientizar de lutar por ela, né? Por essa terra que é tão sagrado, que é tão ancestral para todos nós. Então, e eu fui fazendo também enquanto cantora, produzindo, trazendo todos os povos junto comigo, né? Eu acho que eu fiz muito trabalho em Manaus. Quando eu estava morando em Manaus, eu estava fazendo esse trabalho de trazer os artistas indígenas para falarem da sua realidade, né? Porque nós somos 305 povos, cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua especificidade, então cada povo tem a cultura, tem tem os seus rituais, tem seus cantos. Então eu falo do meu povo ticuna, né? Do ritual do meu povo, por que a gente luta pela terra, por que a gente fala do nosso território, né? Quando eu falo que o sopro do pajé está queimando, é porque é meio poética, mas eu quero dizer que o sopro do pajé não está mais conseguindo suprir toda essa doença que está chegando. E por que essa doença está chegando nas nossas aldeias? Por causa dessas mudanças climáticas que está acontecendo, né? Então, a minha música, ela fala muito sobre a questão da importância dos nossos territórios, né? Porque ela é, para nós, povos indígenas, ela é sagrada, né? Porque é dali que nós tiramos nosso alimento, porque quando a gente fala que a terra é a nossa mãe e o rio é nosso pai, porque é ali que nós tiramos a nossa alimentação, ali que nós plantamos. A minha aldeia, a minha região, né, onde se tem maior população indígena, a Amazônia, e lá tem uma riqueza tão grande, né, que hoje a gente sofre com tantas as consequências dessas mudanças, né? Minha mãe tem uma plantação, por exemplo, de uma melancia, e ela está vendo ali, de repente, vão morrendo, não está mais como antigamente, né? Não pode mais pescar, não pode mais ali. Então, tudo isso, a gente acaba trazendo tudo isso, a nossa vivência para dentro da música. Então, quando eu canto, eu preciso ecoar esse canto, né? Então, trago através da minha composição,
que a gente precisa lutar pela preservação do meio ambiente, pela preservação da nossa Amazônia. Então, eu, enquanto artista, enquanto outros artistas que cantam em português também estão fazendo isso, né? Essa luta que é coletiva de todos nós. Que bom te ouvir, Joana. E no meio da tua fala, eu me lembrei de uma frase recém-dita por uma também companheira indígena, Célia Chacriabá, que disse: antes do Brasil colônia, não se esqueçam, havia o Brasil cocar. É importante a gente sempre lembrar isso, né? Porque, afinal, o movimento indígena tem sido um alento para todos nós da área da cultura, no sentido de estar lutando, as mulheres indígenas aí fazendo seus encontros, ocupando os espaços. Então, isso nos representa muito. Obrigada. Naime, que está em Belém, né? Belém é como se fosse a grande metrópole da Amazônia, uma cidade imensa, de muita gente, né? Enfim, e quando a gente se apresenta, a gente vê que você faz uma reconexão sua, marajoara, com ancestralidade, com um outro tempo, que parece um tempo para trás, mas é um tempo para frente, o tempo da ancestralidade. E eu queria que você falasse sobre isso, você também, você acha que a sua música compõe como processo de resistência para esse processo de mudanças climáticas, de emergência climática que nós estamos vivendo nesse momento no mundo, do qual a Amazônia é um dos epicentros dele, como debate, como espaço. Eu acredito que, enquanto amazônidas, né, é muito desafiador quando a gente não é reconhecido no nosso próprio lugar, né? Porque eu vejo muitas pessoas não terem esse entendimento de que não é só uma pessoa que tem que fazer a conscientização, trazendo na educação, na cultura, na arte, toda uma forma, né, de educar as pessoas, de informar, porque o processo de apagamento, né, do nosso eu ancestral, originário e tudo mais, ele foi muito grave, né? Não só das questões indígenas. Hoje a gente tem um processo de retomada indígena no Marajó, por exemplo, em várias, né, cidades, a minha cidade é Salvaterra, que é uma cidade que tem um contexto quilombola muito grande, tem 16 comunidades quilombolas. E a minha experiência como compositora, ela começou a aumentar mais, porque na minha experiência como docente, professora de música, eu trabalhava nos interiores, nas aldeias, né, por aqui, pela região do Tapajós. Eu estou aqui em Alter do Chão. Eu vim participar no festival de cinema e estava em Altamira, no Xingu, enfim. Vi espalhando aqui sementes também dessa nova percepção, né, porque a minha composição sempre falou muito da natureza, mas com um olhar até lúdico. Então, meu primeiro videoclipe que eu fiz, eu tinha 19 anos para 20 anos. Eu gravei lá em Salvaterra e Soure, né, dentro da Mata do Bacurizal, que tem toda uma referência ambiental. E na minha experiência como professora, eu sempre alinhava as histórias das comunidades com a realidade que a gente vivia, porque muitas vezes não tinha estrutura nenhuma, dava aula nas capoeiras, nos barracos, não tinha sala de aula, e aprendi a desenvolver um trabalho de musicalização, de consciência de percepção musical, principalmente, né? E a partir daquela realidade, que era a minha realidade, por sua vez, né? Que cresci nos campos. Então, comecei a compor falando dessa relação dos campos de Marajoara, falando da terroada, que é quando o búfalo passa e vai compactando a terra, falando das mangueiras enormes e antigas que existiam em Salvaterra, e que depois, pela urbanização, a cidade vai, né, se transformando. Então, ao longo do tempo, com a prática da composição e da docência e da minha própria atividade como professora, né, a natureza e a educação ambiental sempre esteve muito ligada. E a minha realidade é essa, né, de uma mulher criada entre a metrópole, Belém, muito dentro dos bois, do carimbó, né, de toda essa força da cultura regional, das ruas, dos interiores. A minha vivência é muito disso, mas também tive ali a formação acadêmica erudita, fui aluna de conservatório,
e eu não me encaixava. Eu tentava entender aquela forma europeia de pensar e de impor uma forma de educação. Não fazia sentido para mim aprender a ser virtuosa no piano, porque aquele instrumento não tinha relação com a minha vida propriamente, no interior, em outros lugares. Mas, a partir da minha experiência como professora, eu entendi qual era o meu propósito de ser cantora e compositora, né? E de falar o que eu quero comunicar com a minha música. Então, o que eu quero comunicar não só na música, porque a partir das letras eu compunha escrevendo como se fosse crônicas. Então, a minha música que eu gravei, que se chama Bom Dia, eu falo na sombra de frondosas mangueiras a vida segue. Eu vou falando da relação com as árvores, andando de bicicleta, assim, pela cidade, pela terra, né? Aquelas estradas de terra, aquelas estradinhas. E isso foi me dando cenários amazônicos, sabe? E eu tive uma base, porque meu pai é um grande mestre de cultura popular, Alfredo Reis, e ele tem uma linguagem de composição que é muito específica dele, que ele fala com maestria dos rios, das cidades, dos municípios, de todas as regiões do estado. E isso me trouxe uma base importante, né, de ter conseguido ler, de ter conseguido estar no meio do boi, que é do pássaro junino, né, dessa coisa do regional da música, do carimbó. E quando eu fui percebendo qual era o meu contexto, que eu fui crescendo dentro da música, desde 8 anos de idade eu canto, mas me profissionalizei a partir dos 15, participando de festivais, e eu percebia a minha forma de olhar, né, que era diferente das outras cantoras da minha geração, e que eu tentava me encaixar, por sua vez, assim, o que será? Será que se eu falar de lá da realidade de Salvaterra, ou do meu bairro em Belém, na periferia, que é o Tapanã? Hoje em dia eu já moro no centro de Belém, mas eu já tenho uma maturidade, talvez, né? Porque a música ela era um lugar lúdico, mas eu sempre estive conectada com essa questão da educação ambiental por conta da música mesmo, né? Da formação docente. E eu trouxe, com o processo da maturidade, né, e da minha experiência pelos interiores como professora, eu fui entendendo que, de fato, tinha muito o que dizer e ensinar, e tinha um propósito muito importante como artista, né, da gente educar, da gente informar, da gente empoderar as próximas gerações. Trabalhei muito com educação infantil, então esse público também foi crescendo comigo. E é isso, assim, acho que é o dever de cada um de nós, né, não delegar para o outro, mas que a gente tome para a gente a responsabilidade também em todos os lugares, em todos os ambientes, e principalmente se você é uma pessoa se você é uma pessoa pública, um artista, uma pessoa que, né, tem esse compromisso de trazer a informação. Porque não basta só a gente dizer, tem que cuidar, tem que valorizar, tem que fazer, tem que agir. E a música, ela expande, ela chega em outro, né? Ela chega em outro patamar, ela é uma outra recepção, assim. E agora, esse ano, eu vou lançar um trabalho que tem muito disso, né? Trago músicas que são bem falando dessas questões. E algo que eu observava desde criança, que nos desenhos, a maldade ela era representada pela destruição da natureza. Então, as florestas eram queimadas, derrubavam as árvores, isso era o sinal do vilão no desenho. E essa informação, ela é justamente de a floresta como um ser feminino ser, né, arrancado os cabelos, queimadas. E eu sinto muita dor, assim, isso me causa uma dor, eu choro e estou agindo sempre que eu posso para mudar essa realidade, né? E acho que é o nosso compromisso como artista, como professores, como pessoas públicas. Esse festival tem muito, né, essa potência também. E é isso. Que bom, a Naime traz para a gente, né, falando desse sentido, né, dessa Amazônia, do que é destruição e que a destruição representada por essa destruição da natureza. E já que a gente está em um papo de manas, né, eu acho, essa é a expressão mais doce que eu acho que você pode usar para dizer irmã, né, mana. Eu escutava mana até do meu pai, eu pequena fazia alguma coisa e ele dizia, mana, tu não está vendo que isso não está certo? Eu pequena, né? E depois isso virou algo, isso é
é uma maneira muito carinhosa de se dizer irmã, né? Mulher, mana, vem cá, né? Aqui na Amazônia. Então, vamos entrar agora um pouquinho no papo de mana, de mulher, né? E aí eu pergunto para a Euterpe, como é que é quebrar esse paradigma de ser mulher, ser essa mana cantora de Boa Vista que vai ocupando espaço nessa sociedade que tem um patriarcado presente mesmo, né? Que é que quando ele não está explícito, mas ele está implícito em pequenos comportamentos. Como é que isso soa para você? Como é que você, compositora, artista, vai ocupando esse espaço, né? Um espaço que durante muito tempo foi velado, né? Fechado para as mulheres. E como que é isso para você, mulher amazônica, produzindo na Amazônia, sabendo que tem uma inserção grande a ser feita dessa música amazônica também para o mundo, né? Como que se enxerga isso desse ponto de vista dessa luta de mulher compositora? Olha, eu vejo assim como um grande desafio, ainda é desafiador, né? E agora, recentemente, um grupo de mulheres aqui da cidade, de mulheres cantoras, de compositoras e artistas, está ganhando mais projeção, está se conectando mais. Teve um momento agora, o Sonora Brasil do Sesc promoveu um encontro com algumas artistas daqui, colocou no circuito nacional, agora já nesse novo modelo virtual, dessas nossas conexões pela internet. E, durante muito tempo, o espaço para a mulher na música aqui foi muito pequeno, né? Quando se falava de música, sempre as referências eram masculinas, ainda continuam sendo, mas eu me sinto feliz já de ter conseguido, de alguma forma, romper essa barreira, de ter conseguido colocar o meu nome aqui na música local, como uma compositora, e hoje, quando se fala em música de Roraima, as pessoas já se conectam com o meu nome, com a minha produção. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido, né, chegar junto, mais ou menos, numa paridade, junto com os homens da música também, né? Da gente começar a quebrar essas barreiras de gênero, né? E outras compositoras estão e cantoras crescendo aqui, começando também a projetar suas vozes. Eu gostaria de mencionar a Ana Lu, que é uma cantora e compositora, foi Miss Roraima também, é uma moça aqui de Boa Vista que projeta sua voz no reggae. A Ana Gabriela com a banda John Rock, a Leca Dance, a Elienay Menezes, que é professora de música, a Ania Luiz Sanfoneira, que é uma menina de 15 anos, que é acordeonista, já também lançando seu nome no forró. Fico até toda arrepiada de começar a me lembrar desses nomes, porque antes a gente não tinha, né, muitas referências, né? O palco para as mulheres era sempre o de crônia, de intérprete, né, ali de cantora, nunca de musicista, de compositora, de autônoma com seu instrumento também, né? Então, mesmo a nossa voz sendo o nosso instrumento também, né? Então, eu fico mais feliz que esse mercado está se expandindo. E assim como a Naemi comentou sobre a questão da formação em música, eu acabo de me graduar também. A semana passada foi a minha colação de grau, estou ainda comemorando essa felicidade de ter concluído a licenciatura em música. E isso também, o curso de música, ele é um pouco recente aqui em Boa Vista, né? Esse curso da Universidade Federal começou em 2013, e a partir do ingresso, né, desse curso aqui, a partir dessa segmentação, desse curso ter se colocado aqui na cidade, foi que também os músicos da cidade que já eram práticos puderam também se profissionalizar e não que não sejam profissionais quem já está aí na estrada, né? Mas puderam também buscar uma outra frente de trabalho com a música, né? Isso que a Naemi falou, da gente compartilhar a nossa missão, da gente ensinar, da gente deixar um legado, da gente tirar algumas horas do nosso dia para poder compartilhar o nosso conhecimento. Isso faz parte do nosso compromisso como cidadãos, né? como
como pessoas que têm um comprometimento com a sua cidade, com o seu local onde a gente vive. Então, eu fico feliz também agora de, a partir do ano que vem, já estar ingressando profissionalmente nessa carreira de professora de música, e estou me encaminhando para a pesquisa também. Assim como a de Joana, fiquei aqui muito emocionada dela começar a falar dela cantando na sua língua tradicional. A gente percebe o poder que tem, a propriedade com que ela fala na sua língua, embora a gente não compreenda, mas a gente sente a força das suas palavras, a gente sente que a gente não está compreendendo o sentido, mas a gente está compreendendo o sentimento. Então, também me encaminhando para pesquisar um pouco também aqui, junto aos povos indígenas, as manifestações. Fiz aí uma produção de um artigo sobre música indígena na escola. E aqui temos uma banda, que também é a banda Cruviana, que é uma banda formada por indígenas, artistas indígenas que também estão aí levantando suas vozes. A música indígena também aqui é muito forte, né? Não sei se a de Joana tem alguma conexão com os povos aqui de Roraima, aí nas suas andanças pelo Brasil e pelo mundo, mas voltando aqui para o que a Carla me perguntou, eu fico feliz de poder agora, nessas inúmeras frentes que eu venho há 10 anos trabalhando com a música, para poder viver de música, né? A gente trabalha aí com música autoral, com música regional, tem um trabalho de música infantil também, que ressalta as cores e as paisagens da Amazônia, é sempre conectado aqui com essa nossa fala, né? De levar a nossa arte, a nossa cultura e os nossos costumes para o Brasil, né? Então, é isso. Fico feliz que as mulheres estejam agora alcançando mais espaço no mundo da música, e aqui em Roraima a gente está buscando se organizar mais também para se fortalecer. Muito bom, muito bom. É importante ouvir isso. Nayemi, e como é isso? Mana, mulher, compositora, colocando aí sua música nesse meio, que é um meio machista, o meio do patriarcado. Como que é esse rompimento? Ou melhor, gente, a grande revirada de hoje. Como é essa ocupação de espaço? Chega logo sentando no curimbó, tuga, ticatu, pouco abusada. Gente, é assim, né? Eu, durante todo esse percurso na música, nas artes, eu fui meio abusada, assim, sabe? De que, tu acha que eu não tenho capacidade? Eu agia muito nesse lugar. Era jovem também, né? Tu acha que eu não me garanto? Pois eu vou te provar, tá? Cara, tu vai calar tua boca. E eu fazia isso, assim, meio que para me autoafirmar, mas depois, lá dos seus 19, 20 anos, eu comecei a perceber que quanto mais a gente reproduzisse o machismo, né, porque é muito enraizado, então a gente não se percebe, assim, muitas vezes, né, no meio que a gente trabalha, seja na parte acadêmica da música, na parte do palco, a técnica, desde a parte técnica, desde o hold, dos músicos em si, né, de tudo isso a gente vê o quanto a presença do masculino está ali. E muitas vezes eu tive que me masculinizar, falar palavrão, ser lida como aquela pessoa que se impõe, que diz, não, o trabalho é meu, eu quero assim, eu quero assado. E a única pessoa insubstituível, no caso do trabalho, sou eu, porque o trabalho é meu. Então, já ouvi de produtor, né, propostas indecentes, eu já ouvi um monte de coisa, assim, quando eu comecei o trabalho no audiovisual, que foi por conta da música, eu comecei a perceber a exotificação do corpo da mulher, né, amazônida, não só como a hipersexualização, porque, vamos colocar lá para fazer, e eu só era aqueles papéis de prostituta, nada contra, adoro, bora lá, mano, eu estou trabalhando no seu babado, mas eu ficava assim, gente, eu quero ser a mulher rica da história, né? Aí eu era sacrificada, eram umas coisas assim. E eu falei, quer saber? Vou começar eu mesma a escrever as coisas que eu quero dizer, vou me meter em fazer filme e estudar teatro, estudar tudo isso. Eu comecei a perceber que nos âmbitos artísticos tem muito disso, né? Da gente ter uma presença masculina muito forte,
mas as mulheres botando para quebrar ali, se apoiando. Então, eu sempre tive coletivos, projetos coletivos. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres desde sempre, assim, Enfim, tive banda com cantoras, foi o Pina Colada uma fase super divertida, na faculdade também, e posteriormente, assim, né, eu acredito muito nisso. Agora, em novembro, foi novembro, outubro, eu fiz um show que era meu sonho, assim, né, que era um sonho de fazer com essa linguagem do erudito, com manas que eu amo demais, a Camila Alves, inclusive, que é uma mana muito maravilhosa, não sei se eu posso chamar um palavrão. Ela é maravilhosa, violonista, diretora, arranjadora, compositora, cantora, e é uma amiga assim que muito me inspira, né, para a gente se botar mesmo no que a gente acredita, na forma que a gente merece ser reconhecida. E aí é uma grande musicista, uma grande artista que a gente troca muita ideia sobre isso, assim como as meninas, né? A Ila, maravilhosa, a Juliana Sinimbu também, a gente fez Pina Colada junto com a Camila Ronda, junto com a Natália Matos, que são mulheres que vieram na mesma geração que eu, assim, e muitas outras, Carlinha Cabral, ai, gente, cantoras, compositoras, Natasha Leite, que é maravilhosa, excelente nas luzes, nos cenários, sempre trabalha comigo, tá na minha equipe também, Sarinha Moraes, que é um excelente violinista, Fernando Pavanelli, que é contrabaixista, e são instrumentos, né, que, tipo, contrabaixo, a guitarra, percussão, a gente tem visto cada vez mais mulheres ocupando esses espaços. Mas, assim, eu sempre fui aquela que, se eu percebesse o assédio, na hora, eu já botava, fazia o maior escândalo. Sempre fui assim. Quando era uma coisa mais velada, logo quando tu é muito novinha, eu comecei muito novinha, comecei a cantar com 14 anos, mas o meu pai, minha família é muito musical, das artes, então eu sempre fui muito auxiliada nesse sentido. Olha, se tu perceber qualquer coisa, pode denunciar. Eu fui vítima, né, de abuso sexual com 5 anos de idade no interior, e isso foi algo que me deu um processo de afastamento, assim, né, de ter uma coisa mais com o contato. E isso eu não sabia, isso foi um processo que eu fui desenvolvendo depois. E eu cantando para muita gente, puxando o trio elétrico, enfim, que eu já cantei em baile, em banda, em tudo quanto é coisa que vocês imaginam. Tive banda de reggae e de rock, guitarrada, enfim. E eu tinha esse medo, né, do contato das pessoas. E fui trabalhar isso em terapia, fui trabalhar nas ferramentas que eu tive a sorte de ter acesso. Enfim, funcionalismo público, SUS, tudo isso me auxiliou bastante para que eu conseguisse trabalhar dentro de mim isso, né, para que eu não me tornasse também uma pessoa que não aceita a opinião, que não aceita o afeto, né? Porque tinha toda essa situação também. E a violência, né? Os relacionamentos abusivos, eles também se tornaram parte da minha história e também das alunas, né? Porque no interior a gente vive cenários muito dolorosos, né? De algumas situações, e a gente aprende a lidar com isso e também ensina, né? Porque a partir do momento que tu entende que o que é teu e que tu podes falar, que tu podes denunciar, que tu podes te libertar de situações, e principalmente no meio musical, isso aconteceu demais comigo, assim, de produtor chegar, tu vai fazer assim assado, só que antes eu não tinha esse entendimento, nem essa maturidade, nem o autoconhecer, né? O autoconhecimento de dizer, não vou aceitar isso, vou denunciar, não gosto que seja assim. E a partir do momento que eu fui entendendo que não era o tu não pode, tu é incapaz, porque eu passava a acreditar que eu não tinha capacidade de fazer o meu trabalho, ou que era muito ruim, ou que, por que eu não passo, por que as coisas não acontecem? Eu tive que aprender a trabalhar como um negócio, né? Fazer a minha carreira, o meu trabalho, ser um negócio. E é uma equipe, eu fui aprender sobre empreendedorismo, porque quando tu és artista e não tem essa percepção de que é o teu trabalho, né? E uma coisa que a Joana falou que é muito desafiador, né? Você ir cantar na sua língua e você abrir esse espaço, ocupar esse espaço que é seu de direito, que tem que ir para todos os espaços, sim. E aí a gente vê o quanto a gente é forte e o quanto a gente está nesse contexto de ir abrindo caminhos. Porque se não nos ouvem, a gente pode cantar.
se não nos ouvem falar, a gente pode cantar, a gente pode trazer a nossa arte para falar da nossa realidade, que também é a realidade de muitas mulheres e de muitas pessoas e de muitos, de todos os, de todos, né? É um lugar que a gente diz assim, poxa, eu nunca pensei, por exemplo, que no meu processo de transição de carreira, porque eu era Nana Reis, né? A Nana era o meu apelido, é um apelido de criança. Conheci a Terp, ela também mudando o nome, eu achei sensacional, achei uma coisa incrível e é uma inspiração para mim, inclusive, viu, Terp? Dizer, pô, a mulher foi lá, era o que ela sentia, ela acreditou. Pode ter um monte de gente dizendo, tu tá doida, tu não sei o quê, porque muita gente disse isso pra mim, né? Falei, gente, tô seguindo meu coração, entendeu? A espiritualidade aqui tá vindo, me mostrando um monte de coisa que é um chamado do coração, eu acho. Eu acredito nisso, na verdade. E é um chamado do coração que você passe por alguma dor, se for o caso, mas que você aprenda a instruir de alguma forma, a inspirar de alguma forma a mulheres que, assim como nós, querem ocupar esses espaços. E não só isso, abrir esses espaços. Porque o que aconteceu durante muito tempo é que esses espaços eles não eram permitidos, né? Então, a gente vê excelentes artistas como a Dona Nete, que veio transpor as barreiras de um monte de coisa, trazendo o urubu e a garça, todo o regionalismo que ela traz, da sabedoria dela, né, no alto da sabedoria de vida. Então, gente, assim, excepcional Fafá, né? Fafá, que foi assim, desbravadora, uma mulher muito guerreira, muito forte. Nazaré Pereira, que foi a primeira a desbravar as terras além mar, assim, né? Uma mulher que eu amo, que eu tenho todas elas, assim, tem uma força que nos inspira e que a gente olha, elas foram lá desbravar, abrir caminhos. Então, se ela foi, a gente também pode, principalmente com o apoio, né, dessas mulheres que estão aí, sabe? Patrícia Bastos, maravilhosa, amo. Nossa, gente, assim, é uma inspiração demais. Saber que a gente, enquanto mulher da Amazônia, a gente pode sim ocupar os espaços. Eu, durante muito tempo, fiquei com raiva, muita raiva de homem, assim, naquele lugar, vou. E depois que a maturidade veio, tipo, não precisa, relaxa, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não foi dessa vez, não foi esse produtor, não foi com essa empresa, não foi, mas você vai. E é o que eu falo hoje, que se eu tivesse tido alguém que me dissesse, faz isso, faz aquilo, para de achar que há um romantismo, né? Que há um cavalo branco que vai chegar para salvar um programa ou qualquer coisa assim que vai ser uma grande expansão. Eu acredito muito na nossa música porque a gente tem uma força, gente. E é isso que a gente está aqui fazendo e inspirando gente, com certeza. É isso. É isso, Naemi, é isso mesmo. E eu vou chamar de Joana Ticuna, que acho que enfrenta duas vezes essa situação, né? Enfrenta o preconceito em alguns momentos com o indígena e também enfrenta o patriarcado, porque isso está presente em todos os processos de sociedade, e eu tenho certeza que dentro do movimento indígena isso não é muito diferente. E em seguida, já vou aqui antecipando, a gente vai ter um tempinho só para dar uma finalizada, porque nós estamos aqui dentro dessa transmissão fantástica do Festival Humana, nessa conversa aqui com essas mulheres fantásticas, artistas, manas amazônicas, que vivem do seu trabalho. E aí eu vou pedir para cada uma dar uma fala de conclusão rapidinha, que o nosso tempo já está encerrando. Mas, Joana, por favor, responda para nós sobre esse espaço de cantora mulher dentro de uma sociedade machista. Bom, não é diferente também, né? Essa realidade, eu acho que é a realidade que a gente vive enquanto nós mulheres, né? Então, na sociedade dos povos indígenas, a gente vive isso também. Sempre foi os homens, né? Querendo assumir, sempre foi os homens ser lideranças, né? Então, eu sempre vi isso, sempre foram homens que estavam aí, né, assumindo um cargo de liderança e achando que a mulher ela não tem voz para assumir aquele cargo de
de uma líder, né? Mas com o processo também isso foi mudando. Hoje a gente vê, né? O exemplo que a gente tem é esse encontro que tem, né? Em Brasília, inclusive agora acho que foi agora em mês de agosto, teve a segunda encontro, né? A segunda marcha das mulheres indígenas. Aí a gente já vê que as mulheres estão ganhando realmente uma força para ocupar esses espaços, né, de líder, de mulher se tornar cacica, né, a mulher ser cacique da sua aldeia. Recentemente teve duas caciques da minha aldeia, onde eu nasci, na aldeia Umariaçu, né? Isso nunca, né, na minha infância eu presenciei isso, sempre foram os homens. Então, não é tão diferente da sociedade não indígena, né? Então, ocupar espaços depois estar dentro da cidade, a gente já vê os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta enquanto mulher indígena, né? Uma vez eu ainda era solteira, já nesse processo, né, da música, entrei na universidade, eu sofri muito preconceito dentro da universidade, porque primeiro sou falante da língua materna, né? Então, para eu aprender a falar português foi com o tempo, até porque quando eu saí da aldeia eu não falava português, eu não sabia falar português, nem minha mãe, né? Até hoje a minha mãe ainda está aprendendo a falar. O meu pai, que era o que conhecia um pouquinho, né, da língua portuguesa, o que ainda ensinou a gente e tal. E aí foi muito difícil, né? Eu fui estudar, eu fui aprender o português, né? Fui aos poucos, é difícil. E aí depois eu entrei no ensino médio, entrei na universidade, mas com aquela, né, travando o português e, né, tentando entender certas palavras, dificuldade de pronunciar, né? Até hoje eu tenho esse pouquinho de dificuldade de falar e tal, né? Mas enfim, o jornalismo entrou na minha vida, a comunicação, né, que me ajudou muito na articulação de falar, de até, né, ter mais hoje de conversar com as pessoas, né? Porque é comunicação, fiz jornalismo. E aí, e aí sempre participando do movimento indígena, encontro das mulheres, da juventude, e participando desses encontros, e aí, né, artista, indígena, e eu sempre quis me envolver para estar ocupando esses espaços, né, que nunca foi fácil para nós, povos indígenas. E aí, sendo solteira, eu já era mãe, né, eu tive filho muito cedo, e aí eu comecei a andar no meio artístico, né, do movimento social e tal. E aí, certa vez, um artista chegou para mim que eu não conseguiria alcançar, né, o objetivo de me colocar, porque eu era a mulher, e porque a mulher ela só consegue se prostituindo, desse jeito mesmo, sabe? Então, aquilo lá eu nunca esqueci, né? Porque eu acho que porque eu era novinha, porque eu acho que eu não conseguiria o que eu queria, né? Ainda mais sendo indígena. Então, eu ouvi tantas coisas assim, mas eu mostrei, sabe, para essas pessoas, as pessoas assim, que aí depois, quando eu fiz jornalismo, eu quis fazer a produção, né? Eu fiz a produção, em 2017 fiz a primeira produção, foi até no Teatro Amazonas, um lançamento de um CD onde eu levei alguns grupos como convidado para falar da musicalidade indígena, para mostrar. Então, foi uma idealização minha como produtora cultural. Já, né, eu estava na faculdade ainda, mas eu já estava buscando conhecer melhor e mostrar, né, que nós, mulheres, somos capazes de fazer a nossa produção, que a gente tem que ocupar esse espaço. Então, eu ouvindo isso de não indígena e ouvir também dos próprios indígenas, né, a gente fica assim, nossa, deixando a gente já tem esse pensamento de que indígenas é inferior, já colocam no pensamento da gente que a gente é invisibilizado, que a gente não pode ser protagonista, né? Então, aquilo lá mexe muito com o meu pensamento, com o meu ser. Então, eu busquei, né, lutar contra tudo isso, me fortaleci com o movimento e principalmente com as mulheres mesmo. Então,
quando eu fiz a produção, junto com outras organizações, com o movimento indígena em Manaus. Então, foi um processo muito legal. E em 2018, já fiz uma mega produção, que foi quando eu fiz a primeira mostra de música indígena. Mostrar que é a mulher, aquela que diz que só se prostituindo conseguiria, né? Então, a gente ouve cada coisa assim, que a gente tem que ter muita força mesmo, né? Se colocar e encarar esse machismo, né? Então, esse não é diferente. E a música, ela me abriu várias portas de como a gente tem que lutar, de como a gente tem que ecoar nossas vozes, né, para ocupar esses espaços. Então, foi desse jeito que eu consegui, e hoje estou aí na luta junto com outras mulheres. Tá certo. Você já pode se despedir, Joena, por favor. Queria aqui agradecer mais uma vez essa oportunidade de compartilhar todo essa troca, porque acho que cada encontro, cada festival, principalmente desse encontro das mulheres, né, dessa resistência, dessa potência das mulheres ouvir, para mim eu aprendo cada vez mais uma com a outra. Então, quero aqui agradecer mais uma vez em nome do meu povo ticuna, esse espaço, né, de falar da música, e a gente vai continuar, né, lutar enquanto nós, povos indígenas, existirem, vamos continuar resistindo, e viva a Amazônia. Não é, Intima? Viva, obrigada, obrigada. Viva! Nayeme, sua consideração final aqui, só para a gente encerrar aqui. Obrigada, deusas maravilhosas de Joena, Euterpe, Carla, organização do Festival Mana. Acredito na nossa força, acredito na Amazônia, acredito nos povos da Amazônia, sobretudo nas mulheres que trazem seus úteros, ventres, corações, inclusive mulheres que não têm. A gente segue num corpo único, vivo, e lutando sempre pelo que a gente é. Honro todas, obrigada. Festival Mana, arrasou! Até a próxima. Obrigada, Nayeme. Euterpe, por favor. Quero só agradecer, muito obrigada, Carla, pela sua mediação, Nayeme, prazer em reencontrá-la aqui, de Joena Ticuna, prazer em conhecê-la, em poder compartilhar com você esse ambiente, trocar essas vivências, as nossas experiências, a nossa intérprete de Libras, que está aqui também promovendo a acessibilidade para quem não pode nos ouvir, e agradecer aqui a produção do Festival Mana, essas mulheres potentes que estão colocando aqui as nossas vozes, dando protagonismo à nossa existência e às nossas vozes. E quero só deixar aqui uma mensagem para você que é mulher, que está assistindo, que é artista, que é cantora, que é compositora, intérprete, e que quer amplificar a sua voz, que você se inspire aqui hoje nesse debate, aqui nesse nosso encontro, para que você também possa se colocar como uma artista, seja da Amazônia ou do Brasil, principalmente se for da Amazônia, que você se coloque como artista, que não se intimide pelas dificuldades do mercado da música. A música é uma profissão muito digna, nós estamos com muita dignidade buscando ampliar os nossos espaços e colocar as nossas vozes nos palcos. Muito obrigada a todos, a todas e a todos. Nós estamos encerrando aqui esse nosso encontro, que foi o que a música da Amazônia tem a dizer para o Brasil e para o mundo. Obrigada a essas potências de mulheres, essas manas maravilhosas de Joena Ticuna, Nayeme, Euterpe. Obrigada ao Festival Mana, e acompanhe conosco aqui as programações do Festival Mana, que já seguem aqui. Um grande abraço e obrigada. Salve a Amazônia, salve esse planeta. Tchau, maravilhosas! Queria muito abraçar vocês. Beijo. Saúde na minha cara. Tchau, Nayeme, sucesso. Parabéns, de Joena, pelo Prêmio Grão de Música que você vai receber obrigada. Hoje. Sim, obrigada. Maravilhosa, obrigada. Joena. Nayeme, prazer. Euterpe, prazer.